Olá, alunos do Colégio Sagrada Família. Professor Ricardo, aula de Biologia. Hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso. Pois é, continuando o nosso assunto, dando seguimento. Na última aula a gente viu sobre sistema endócrino. Isso, sistema hormonal. No sistema endócrino a gente trabalha só com os hormônios e tem uma certa relação com o sistema nervoso, já que os dois dão comandos. Sendo que esse aqui trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Vamos ver por quê. Acompanhando pelo livro de vocês, a gente está lá no capítulo 6. Primeiro ele dá uma introdução falando que os animais pluricelulares é quem tem sistema nervoso. Animal unicelular, o ser vivo unicelular, é que não vai ter, né? Já que ele é muito simples e a possibilidade de você desenvolver um sistema, células complexas, só foi possível graças aos pluricelulares. E ele começa falando dos animais invertebrados, que são um pouquinho mais simples o sistema nervoso, mas já tem. Começando pelos quinidários, que têm um certo sistema nervoso aqui, e ele diz que eles são evolutivamente os primeiros invertebrados a ter um sistema nervoso. Quinidário é água-viva, anêmona do mar, corais, então são seres muito simples, mas que já têm células que dão certos comandos ou conseguem captar informações do ambiente. Você tem também os moluscos, que já possuem gânglios espalhados pelo corpo dele, que não tem um sistema nervoso central ainda, mas já conseguem, né, diferenciar essas formas. Depois ele fala dos equinodermos, como a estrela do mar, que tem uma simetria radial e esses nervos se espalham por todas as partes do corpo dele. No caso dos artrópodes, que seriam insetos, aracnídeos, eles também possuem um sistema nervoso, apesar de ele ter, digamos assim, gânglios mais bem definidos. Ele já tem um local com maior concentração de células nervosas e dá para perceber que o animal está evoluindo, ou seja, num ritmo bom. Depois ele fala dos anelídeos, já que minhoca também tem sistema nervoso. Só acho que minhoca não tem cérebro? Olha aí, tem mais que muita gente. Esse sistema nervoso daqui das minhocas, ou da sanguessuga também, ele já tem reflexos controlados pelas redes neurais espalhadas pelo corpo dele, e os neurônios são espalhados através daquelas segmentações dos anéis que tem ao longo do corpo do animal. Aí depois ele começa falando sobre o sistema nervoso dos vertebrados. Aí sim o sistema nervoso começa a ficar complexo, porque você tem animais com sistema nervoso um pouquinho mais próximo aí dos mamíferos. Começando pelos peixes, já tem um sistema nervoso central lá, você já tem um encéfalo com certos lóbulos de divisão de trabalho, você tem os anfíbios, no caso do sapinho também, répteis com 12 pares de nervos, aí vem as aves que chegam a ser bem complexo o sistema nervoso dela, já que ela tem uma capacidade de sentir coordenadas do ambiente em relação à sua movimentação. Aves fazem migração, né? Elas têm uma excelente precisão geográfica da localização da qual ela está, então o cérebro dela é muito bem treinado para isso. E chega aí os mamíferos. Mamíferos sim, têm um cérebro mais desenvolvido do reino animal, de ter todos esses filos do qual a gente falou. E o nosso foco vai ser num grande mamífero chamado humano. Olha aqui. Primeiro ele começa a classificar o sistema nervoso do humano como de dois tipos. Dois tipos não, duas partes. A gente classifica a primeira e a principal como sistema nervoso central, aqui, e depois ele fala sobre o sistema nervoso periférico. Vamos diferenciar cada um. Aqui, o sistema nervoso central, ele disse que é composto pelo encéfalo e a medula espinal, também chamada de medula espinhal. Essa medula daqui é a que fica lá dentro das tuas vértebras, mandando informações para o resto do teu corpo ou até captando essas informações. Diferente do periférico, que são nervos e gânglios espalhados pelo teu organismo. A gente vai definir cada um deles, começando pelo central. Esse central, ele diz assim, esse central, para a gente poder chegar nele, a gente precisa passar pelo pele, crânio, para poder chegar no encéfalo. Mas antes de chegar no encéfalo, você tem 3 camadas, da qual ele chama essas 3 camadas de meninge. E cada uma delas tem um nome próprio. Olha aqui, as 3 camadas da meninge em contato com o sistema nervoso central é a dura mater, que é a mais resistente, está ligada diretamente ao teu osso. A aracnoide, que ela é um pouquinho delicada e fibrosa, é a meio termo. E você tem a pia mater, delgada e supervascularizada, já que é quem recebe a maior quantidade de nutrientes e precisa distribuir para as outras camadas. Ela também é uma das mais afetadas durante algumas inflamações no cérebro, causada pela meningite.
Aqui dá para ver as 3 camadas, ele colocou aqui no cérebro, né, revestindo ele. E depois você tem o encéfalo, o que muita gente acaba confundindo, chamando um encéfalo de cérebro. Qual a diferença? Vamos ver lá. Primeiro que encéfalo é um conjunto de todo o sistema nervoso central que está dentro do teu crânio, né? Ele diz aqui, ó, cérebro é só essa pequena, deixa eu ampliar, cérebro é só essa região aqui. Tem uma setinha aqui apontando, isso aqui é o cérebro. Então tudo isso aqui é o cérebro. E aqui no meio não é cérebro? Não, aqui no meio já não é cérebro mais. Essa parte daqui é o diencéfalo. Olha aqui, diencéfalo, dividido em partes. O epitálamo, o tálamo e o hipotálamo. Epitálamo mais superior, tálamo lá no meinho e a parte mais inferior, o hipotálamo, que é responsável por produção de hormônios, que vai lá para a glândulazinha da hipófise, da qual a gente falou no sistema hormonal. Depois ele fala do mesencéfalo, que seria um local de comunicação entre o encéfalo e essa parte aqui, que seria o bulbo, que é como se fosse uma ponte de comunicação do sistema nervoso central, né, pelo menos do encéfalo, com o sistema nervoso central da medula. Então tem uma comunicação de um com o outro, a gente tem essa ponte aqui de ligação. E aqui logo atrás a gente tem um cerebelo. Vamos saber para que serve cada um deles? Vamos lá. Voltando ao tamanho. Primeiro falando do cérebro, também chamado de telencéfalo. Local das funções superiores no ser humano, preenche a maior parte da cavidade craniana, né? Porque ocupa mais espaço, digamos assim. Apresenta muitas dobras, giros, circunvoluções, provavelmente por possuir maior número de neurônios relacionados ao sistema de aprendizado e é mais complexa. Então, onde fica a tua memória, onde fica as células responsáveis por captar essas informações e interpretar, é o nosso HD central, digamos assim. Ele diz aqui que nesse cérebro a gente tem a parte do córtex, que seria a parte superior de revestimento. Ele chama também de substância cinzenta, é a camada mais externa e superficial do cérebro. Bastante desenvolvida e constituída por corpos celulares e dendritos. Essa camada sofre dobras, aumentando a superfície e formando circunvoluções. Seria aquelas dobrazinhas que a gente vê quando vê uma figura do cérebro, né? Aí tem esse desenho assim, que parece, sei lá, todo enrugadinho. Pronto, essas dobras todas aqui, tudo que você está visualizando superficialmente no cérebro é o córtex cerebral. Na parte mais interna, a gente chama de substância branca. Então, por fora, substância cinzenta, o córtex, e por dentro, a substância branca. A camada interna é formada pelos axônios, que são esbranquiçados devido à presença da bainha de mielina que sai e chega do córtex, que é basicamente umas proteções que tem para o neurônio para possibilitar uma melhor transmissão do impulso nervoso. Ele ainda divide as partes desse encéfalo aqui, como o lobo frontal, olha aqui, que controla os movimentos do músculo esquelético, tudo você só consegue movimentar graças ao lóbulo frontal, é onde fica o teu pensamento quando você está lá pensando na vida, pensando no crush, pronto, é aí que fica rolando esses pensamentos. A fala também, o olfato e alguns comportamentos, também tudo fica nesse lóbulo frontal. Tem o lóbulo parental, ou parientais, né, que fica nessa região aqui verdinha, como vocês podem ver, um pouquinho mais superior, viu? Não é todo o lábio, ele é até aqui mais ou menos, daqui para baixo, onde pega a parte auditiva, já não é mais ele. Então, os lobos parietais estão relacionados com a formação sensoriais. Então, aquele toque é aqui que está interpretando esse toque. Toda vez que alguém toca em tu, opa, essa sensação, a pele dos teus músculos, articulações, tendões, tudo está relacionado com essa região parietal. Os lóbulos temporais, né, essa daqui é um pouco temporal, é um pouquinho mais abaixo, tá aqui ó, em azulzinho, dá para ver na figura. Estão ligados com a audição e a memória. Já que está logo atrás do teu ouvido, chega lá na região temporal. Chega na região temporal, é a fácil comunicação com o meio externo. Tua memória também está lá. Aí, então pensa aqui e guarda aqui. Estranho, né? Pois é, cérebro é estranho. E tem a região occipital. Occipital é a região aqui anterior, posterior, parte de trás lá do crânio. Chama de occipital. Não é hospital, é occipital. São associados com o controle da visão. Por isso que pancadas ou traumatismo craniano muito forte nessa região anterior pode deixar cego. Aí, poxa, mas se o olho está intacto, está lá na frente,
Pois é, a região sensível é aqui. Então, na parte posterior do cérebro é que controla a tua visão. Depois ele fala do diencéfalo, que a gente dividiu em 3 partes. Ó. Esse é o diencéfalo. Vamos falar dele. Que diencéfalo fica na região central do encéfalo, constituído por 3 centros nervosos. Primeiro, você tem o tálamo, depois o epitálamo e o hipotálamo. Tálamo é a área de retransmissão. Recebe informação do órgão sensorial, ou seja, os nervos que ficam espalhados pelo teu corpo, mandam até lá e transmitem, ou seja, ela recebe a informação e transmite lá para o córtex encefálico. Então vai para a camada mais externa. Depois ele fala do epitálamo, segmento posterior, uma invaginação dorsal do tálamo em forma de glândula pineal. Glândula pineal que a gente falou também na aula lá relacionada com o sistema endócrino. A gente falou que é uma glândula responsável pela produção da melatonina, hormônio do sono. E aqui ele fala do hipotálamo, região relacionada com reações fisiológicas do funcionamento dos teus hormônios, temperatura, balanço hídrico, apetite, já que tem relação com o teu metabolismo, tudo isso lá no hipotálamo, né? Só dá uma releitura no assunto sobre hormônios. Deixa eu ver mais aqui. Começa a região do cerebelo. Cerebelo, essa parte de trás inferior à região occipital. Olha ela aqui. Pronto, o occipital é aquela parte de trás. Aqui embaixo você tem o cerebelo. Vamos ver para que serve ele. Coordenação motoras rotineiras da locomoção. Controla o equilíbrio corporal, o tônus muscular e o vigor muscular. Isso é relacionado com movimentos sincronizados e de precisão. Essa precisão que você tem de pegar certos objetos e manter uma estabilidade motora tem relação com o teu cerebelo. Você só consegue se manter em pé e manter as suas pernas firmes graças ao teu cerebelo. Por isso que uma pancada muito forte aqui atrás as pessoas desmaiam. Ou simplesmente perde a força das pernas e cai. Teu cerebelo é que controla essa de fazer força é uma coisa. Manter a força lá, ou seja, manter o músculo contraído o tempo todo, é função do cerebelo. Outra coisa, tronco cefálico, né? Aquela região de comunicação que eu falei, dividida em mesencéfalo, bulbo e a ponte. Mesencéfalo constitui o centro de reflexos, então o seu reflexo, altos reflexos que você tem, é esse mesencéfalo aí, visuais, auditivos, tudo está relacionado, né? Você ouve um estalar, você já procura saber o que é o mesencéfalo, quem está tendo essa capacidade. O bulbo está considerado um centro vital para o organismo, pois controla funções automáticas, né? Ou seja, tudo que você faz sozinho, sem o controle dele. A digestão lá que eu falei anteriormente, tudo relacionado com ele. A ponte, que seria uma estrutura situada na base do cérebro, do cerebelo, quer dizer, envolvida com controle respiratório, movimento dos olhos, esse movimento que você faz com ele, pescoço e para o corpo todo. É um centro de retransmissão de impulsos do córtex cerebral, por onde passam fibras nervosas que ligam o cérebro até a medula espinhal. Então, uma ponte de comunicação. Né? Ele transmite informação que está na medula para ele e dele para a medula. Bem fácil. Vamos falar da medula? Vamos falar da medula também. Medula é importante. Deixa eu ver aqui meu tempo. Meu tempo ainda dá? Tá. Oxe, tá bom demais. Medula, espinhal, arco, pronto. Eu deixo o periférico para a próxima aula, então vamos continuar. Ainda do sistema nervoso central, a gente tem a medula espinal ou medula espinhal, da qual, né, a gente lá parte por dentro lá da tua coluna. Essa medula, deixa eu ver se tem uma figura melhor. Tem essa daqui do lado, ó. Essa daqui seria a tua medula. Tudo isso daqui é a sua medula. E dentro dela você tem essa ramificação de nervos que se espalham pelo teu corpo. Sistema nervoso central é só o que está na medula. Saiu de dentro da coluna, ó, saiu de dentro das vértebras, já é periférico. Então tudo isso daqui é da medula. Volta para cá. Ele diz assim, medula espinal ou espinhal, como eu falei, é uma forma internamente por substância branca e externamente pela substância cinza. Então, do mesmo jeito do encéfalo, lá a gente disse que a parte mais externa era cinza e a parte mais interna era branca. Na medula espinal também são encontradas células gangliais, responsáveis por nutrição, formação da mielina,
a defesa, entre outras funções. A medula espinhal pode ser dividida em 4: a cervical, a torácica e a lombar, e também tem a sacral, de acordo com as vértebras adjacentes. As principais são essas 3 daqui. São 4 regiões, mas essas 3, digamos que seria a principal porque tem maior ramificação. Cervical, 7 vértebras do pescoço. Torácica, as 12 da região do tórax, que saem as 12 costelas. Lombar são 5 vértebras, 5 vértebrazinhas lombares que fica aí na tua cinturinha. A sacral fica dentro, né, da região do teu quadril, na parte posterior, é claro. Olha aqui, isso aqui seria mostrando dentro de uma vértebra. Deixa eu ampliar, ó. Dentro de uma vértebra, essa daqui seria a região posterior das tuas costas, digamos assim, e essa daqui seria a região anterior, né, voltada para dentro do seu abdômen. Aqui, só isso daqui, com essa forma de H aqui dentro, é que é a medula. E isso daqui seria ramificações que saem dela. E você tem nela nervos, gânglios simpáticos e parasimpáticos. Como assim? A capacidade de sentir informações e mandar uma resposta de volta. Olha para essa daqui que está mostrando ela melhor. Essa parte mais esbranquiçada seria substância branca e essa daqui mais interna, substância cinzenta. Aqui, nessa região, ó, ele está mostrando essa mesma figurinha, sendo que ele foi para cá. Essa daqui seria a região sensorial. Então ela sai mais voltada para a tua região posterior. Então os nervos que vêm para a região sensorial é aqueles que estão captando informações do teu corpo e mandam para o sistema nervoso central. E essa parte aqui ventral, essa daqui seria do região neurônio motor. Então vem os comandos, as ordens. Então o toque, né, vem pela parte sensorial, passa para cá, sobe no elevadorzinho, chega no cérebro. O cérebro recebe aquela informação e manda uma resposta de volta pela região motor, ou seja, pela raiz ventral do neurônio motor. Então vem por esse lado do nervo. Então aqui é sensitivo e aqui é motor. Você tem uma peculiaridade desse sistema nervoso central aqui da medula, chamado de arco reflexo. Seria basicamente um reflexo. Sendo que um reflexo de defesa do teu corpo, um reflexo imediato ao ponto de você não precisar do teu cérebro para pensar. Olha que coisa bacana. Você consegue fazer isso em reações de emergência, ou seja, digamos que eu simplesmente estou distraído e alguém chega assim no teu braço, né, com uma agulhinha e fura lá e você puxa imediatamente. Essa reação de puxar, você não pensou, você simplesmente faz. Isso é um reflexo teu. Se você toca em uma superfície muito quente e puxa a mão na mesma hora, é a tua medula quem faz esse comando. Então tudo isso é um arco reflexo. Quando o médico chega com aquele martelinho e bate no teu joelho e a tua perna levanta sozinha, é o arco reflexo que está fazendo aquilo dali. Olha para essa figura. Aqui ele está mostrando a parte sensorial, ou seja, a parte que você capta a sensação, né? Olha, ele colocou a pele. Na pele exige um toque. Esse toque vem por esse nervo sensorial, chega na região anterior. A medula interpreta se for uma ação de emergência, como algo muito quente, ou dor, ou algo intenso, e já manda a resposta na mesma hora para a musculatura se mexer. Então, se alguém fura a ponta do teu dedo, automaticamente você puxa, né, sem perceber, sem dar aquele comando. Seu corpo faz isso sozinho. Quem faz isso? Medula espinhal. Não é bacana? Não é divertido? Muito fácil. Sistema nervoso periférico, vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito conteúdo. Vocês já respondam todas as questões que falam sobre sistema nervoso central para a gente debater na nossa conferência, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.